Davi já havia recebido a unção, já sabia que tinha uma promessa que seria o rei de Israel, já havia recebido a visita do profeta Samuel em sua casa, mas ele continuava cuidando das ovelhas. Quando ele recebe aquela unção, ele continua no campo cuidando das ovelhas. Porém, a Bíblia diz que um espírito mau toma conta do coração do rei e começa a assombrar o rei, porque o Espírito de Deus sai da vida de Saul. E como a casa não fica vazia, ali então adentrou um espírito mau. E a palavra de Deus diz que esse espírito era enviado por Deus. Ou seja, ele só tinha acesso ao rei porque Deus assim permitia, para ter um caminho, fazer um caminho para levar Davi até o palácio. Davi então pegou sua harpa e foi para adorar, tocava a harpa e o demônio saía e o espírito ia embora. Davi então muitas vezes teve que desviar da lança de Saul, porque Saul endemoniado jogava lança contra Davi, mas a Bíblia diz que ele desviava. Aleluia! Quantos de nós o Senhor muitas vezes permitiu que fôssemos atacados pelo inimigo? Porém, o Espírito de Deus nos fez desviar. E aquela seta então não entra no nosso coração, aquela amargura não faz raiz, porque nós desviamos da lança. Quantos são os livramentos de Deus sobre nossa vida? Davi, uma certa feita, escreveu dessa maneira: se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, os nossos inimigos nos teriam nos engolidos vivos. Você está viva, você está vivo, porque Deus te deu livramento. Porque o laço quebrou e você escapou. Aleluia, Deus está na live e Ele está falando com alguém. Nem era para você já viu aquele louvor? Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vão levantar. Sabe aquele louvor? Pois é, nem era para você estar aqui. E a internet não tá boa, né? Mas vamos continuar. E aqui então Davi já está no palácio. Davi já não é mais só o pastor de ovelhas. Davi agora também está no palácio tocando harpa para Saul, expulsando e deixando o rei aliviado, feliz e liberto pelo louvor de Davi. Mas Davi não abandona as ovelhas. Davi, ele vai, ele vem e ele vai. Ele vem cuidar das ovelhas do pai e ele vai tocar a harpa. O fato dele tocar a harpa para o rei não mudou, não fez com que ele abandonasse a família. Não fez com que ele abandonasse, agora eu tenho unção de rei, então agora eu estou indo para o palácio. Não. Ele simplesmente vai e volta. Vai e volta. Ele não abandona. Davi é o exemplo que ele espera o tempo determinado para reinar. Ontem eu falei de tempo e hoje não vai mudar também, continua a mesma coisa. O tempo determinado por Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas porém, quando o tempo de Deus chega na minha vida, na sua vida,
não tem quem impeça. Não tem quem pare. Pode fazer a rodinha, pode fazer o que for. Pode planejar, pode tentar atropelar, tentar atrapalhar, fazer de tudo para você não passar. Quando a hora chega, aleluia, nada vai impedir a sua vitória. Quem recebe em nome de Jesus essa palavra? Porque o Senhor está dizendo, na hora determinada, no momento certo, Deus brada do céu e diz, é hoje. É hoje que eu abro a porta, é hoje que eu curo, é hoje que eu saro, é hoje que eu restauro, é hoje que eu liberto, é hoje que eu faço, é o tempo determinado por Deus. Davi ia e voltava. Mas enquanto ele ia e voltava, a Bíblia diz que o filisteu Golias, olha como Deus é bom. O filisteu Golias subia e ele amedrontava o exército. Mas Davi não passava por isso. Davi não ficava com medo. Davi não ficava apavorado, porque enquanto ele subia, Davi estava tocando harpa. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava junto com seu pai. Davi estava esperando a hora certa. Então, enquanto aquele filisteu subia e afrontava, não acontecia nada com Davi. Ele estava protegido. Sabe o que eu quero dizer? Deus está te protegendo. Deus está te blindando. Deus está, aleluia, te aliviando. Deus está te protegendo. Quem recebe em nome de Jesus? Enquanto os irmãos dele estavam apavorados, recebendo aquela afronta daquele gigante todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Estava Davi tocando harpa. Estava Davi lá ensinando outro moço a ficar com as ovelhas. Porque ele estava preparando. Ele estava preparando alguém. E sabe o que Deus está dizendo? Prepara alguém. Prepara alguém para ficar. Quem tem promessa não fica parado. Quem tem promessa vai para algum lugar. Quem tem promessa não fica estacionado. Quem tem promessa e propósito de Deus já tem que estar preparando e deixando tudo muito certo. Davi sabia, eu preciso ensinar um moço para cuidar das ovelhas para mim. Porque as ovelhas precisam acostumar com ele. E enquanto Davi treinava o moço, o Golias afrontava. Oh glória, tem gente sendo preparada. Recebe isso na sua casa, na sua família, no teu trabalho. Tem gente sendo preparada. Tem gente sendo preparada enquanto... Ai, irmã, mas a hora não chega. Ai, irmã, mas a minha promessa não chega. Calma. Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle. Ele está no total controle da tua vida, da tua história. E no momento certo, Ele faz. Só que, enquanto o Golias afrontava, o pai de Davi se preocupava com seus irmãos. Enquanto Golias estava ali afrontando de manhã, de tarde, a guerra não terminava. Aquilo estava deixando o coração de Jessé aflito, angustiado. Imagina 3 filhos na guerra e a guerra não termina. 3 filhos, ele é baixo. Aleluia, Deus está aqui nessa live. Ele está falando para alguém.
Eu estou mexendo com o coração de alguém. Alguém está começando a ficar preocupado. Alguém está começando a ficar, aleluia, angustiado. Alguém está sendo incomodado por Deus. Nas primeiras semanas, Jessé estava tranquilo. Na 15 dias, tranquilo. 20 dias, tranquilo. Mas quando ele via que não estava terminando, a guerra não termina, esse homem não vai embora, sabe? Começou a incomodar. Eu sinto o Senhor trabalhando nessa noite. Você recebe aí? Porque Deus está falando com alguém no profundo, no oculto, no escondido. Ele está dizendo: eu estou trabalhando no coração de alguém. Essa guerra não é para te matar, essa guerra não é para te parar, essa guerra é para trabalhar no coração de alguém que está com o coração endurecido. O pai de Saul, escute isso. Ele perdeu as jumentas. As jumentas da noite para o dia desapareceram. E a Bíblia diz que ele estava muito preocupado com as jumentas. Mas conforme foi demorando, a preocupação agora passou das ovelhas, das jumentas, para o filho. Deus quer fazer alguém se importar. Deus está trabalhando, aleluia, no coração de alguém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Esta guerra está movendo alguém. Você lembra daquele moço, filho de Abraão, filho de Agar? Quando ele é levado para o deserto, ele começa a orar. Deus vai fazer alguém orar. Alguém que não ora vai começar a orar. Alguém que não jejua vai começar a jejuar. Alguém que não está se importando vai começar a se importar. Oh, aleluia, Jesus. E chega um dia, e olha que interessante, aquela guerra poderia durar 40, 60, 90 dias, mas durou até exatamente o limite do coração de Jessé. Na hora que Jessé decidiu, falou assim: eu vou mandar Davi ir lá ver. Eu vou mandar Davi. Sabe o que eu vou fazer hoje? No 40 dias. Foi quando o coração dele foi tocado. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Quando o coração de Jessé ficou tão aflito, tão incomodado, tão entristecido, tão preocupado, que ele disse: Davi, amanhã cedo você vai fazer diferente. Oh, glória. Deus está na live, está dizendo: vai ter algo diferente, vai acontecer. Eu sinto o Senhor nessa live para dizer: quem é espiritual está entendendo, quem é carnal não está entendendo nada. Mas o Senhor me mandou entrar aqui para pregar para alguém que está entendendo direitinho o que está acontecendo. Vai acontecer. Algo diferente vai acontecer. Naquele dia, Jessé diz: amanhã cedo, Davi, você não vai lá no rei não tocar harpa. Você não vai cuidar das ovelhas. Amanhã eu tenho algo novo. Eita glória. Amanhã, Davi, eu tenho algo novo para você. Amanhã eu mudo. Eita. Quem está sentindo aí que está acontecendo? Amanhã eu mudo o roteiro. Amanhã você não vai para um lugar, você vai para outro. Amanhã, aleluia, quem crê que Deus vai mudar a sua rota, quem crê que Deus vai mudar a sua
sabe aquele emprego todo dia o mesmo emprego, todo dia o mesmo lugar, todo dia a mesma rodovia, todo dia o mesmo ônibus, o mesmo horário. Deus está dizendo as coisas vão mudar. Receba aí, em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Deus é Deus de mudança, Deus é Deus que faz coisa nova. Ele está dizendo nessas lives que nós estamos aqui, eis que faço uma coisa nova. Eis que crio um novo caminho. Eis que faço uma nova rota. Amanhã é diferente. Sabe quando surge uma viagem? Tem gente já recebendo. Sabe quando surge uma viagem? Toca o telefone e de repente, olha, tu vai para tal cidade. Olha, surgiu uma oportunidade em tal lugar. Deus vai fazer uma oportunidade aparecer. E sabe o que Deus está dizendo? Agarra essa oportunidade. Pega. Pega com as duas mãos. Faça como Davi. Davi, pega esses pães e vai ver como que seus irmãos estão. E faz o seguinte, olha que interessante, eu acho muito interessante, esse versículo saltou no meu coração. Vai recebendo, tem gente recebendo mesmo. Vanessa, Cícera, tem um monte de gente aí já recebendo, entendendo o recado de Deus. Amém? Olha o que ele diz. Porém, esses 10 queijos, eu tô sentindo Deus aqui forte. Leva para o chefe de 1000. Tu vai falar com o chefe. Aleluia. Levanta a mão. Pega essa palavra, você que está crendo. Davi, você vai levar para o chefe. Era Jessé dizendo, vão tentar impedir, mas não vai conseguir. Vão deixar você passar, porque eu estou, aleluia, dando queijo para ele. Ele é o chefe de 1000, ele vai deixar você entrar na batalha. Ele vai deixar você entrar pela porta. Ele vai autorizar, porque ele vai receber os queijos, ele vai dizer, pode vir. Deus vai preparar tudo. Deus está preparando tudo. Somente creio. E quando ele chega, o que mais triste dessa história é que o capitão de 1000, ele até entrega os queijos, aleluia, mas agora quem está confrontando ele é o irmão dele. Sabe quem tem poder mais de nos parar? Não é alguém de fora. Não é alguém que você não conhece. Não é alguém que não sabe nada de você, sabe? Sabe quem pode nos parar se a gente deixar? Não é que vai nos parar, mas pode até nos fazer parar. São os nossos irmãos. São aqueles do sangue. Aqueles que te conhecem na intimidade, aquele que sabe quem é você, aquele que conhece os teus defeitos, aqueles que convivem com você, é ele e ela que pode fazer com que você pare. Mas se tem uma coisa, se você conseguir desviar deles, se você, porque o capitão de 1000, ele já passou, mas agora era o irmão mais velho, que quando viu Davi ali, disse bem assim, o que você está fazendo aqui? Eu sei, eu conheço a intenção do seu coração, olha só, o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou as poucas ovelhas do seu pai?
Olha como que ele fala. Ele diz assim, menosprezando, dizendo que são poucas, dizendo que ele precisa cuidar do pai, querendo fazer com que ele pare, querendo colocar uma carga aonde Davi já deixou a carga. Porque aqui no verso 22 está escrito assim, e Davi deixou a carga. Davi já tinha um moço cuidando das ovelhas, Davi já havia deixado a carga, e agora aparece o Eliabe dizendo, com quem você deixou as suas responsabilidades? E o seu pai? Era o pai dele. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que alguém tá vivendo, não sei. Mas é aquela mania, você tem que cuidar do pai. É você que vai cuidar, é você que tem que cuidar da mãe, é você que tem que cuidar. Mas é filho igual. Mas é filho igualzinho, no mesmo sangue. Você conhece família assim? Você tem responsabilidade, você tem que cuidar. Porque eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu cargo. Ah, Deus está falando. Eu tenho a minha função, eu sou do exército, eu tenho muitos afazeres, eu estou na guerra. Mas Davi, sabe o que Davi faz? Ele desvia de Eliabe. Porque quem na realidade ia ficar com o pai era o Eliabe. Tem gente que tem uma carga e acha que é para sempre, né? E eu não estou falando para alguém, eu vou deixar pro meu irmão mesmo, não tem nada a ver. Tenho 5 irmãos, ele que cuida, ela que cuida. Não, Davi cuidou o tempo todo. Davi sempre cuidou das coisas do pai. E quando ele vai para a luta, sabe o que ele fala? A pergunta dele é, o que eu vou ganhar? Se eu derrubar esse gigante, o que eu vou ganhar? Sabe o que ele tinha preocupação? De pagar os impostos do pai dele. De sustentar a casa do pai. Aleluia. A primeira coisa que atrai ele, quando o homem fala, olha, quem derrubar o gigante vai isentar a casa do seu pai. Quando ele pensa isso, ele tem certeza, eu vou derrubar. Eu vou derrubar, eu vou me casar. Eu vou falar porque o Espírito Santo está dizendo para mim. Tem gente que pensa que alguém vai ficar sozinho porque não casou até agora. E tá dizendo, não vai casar, vai ficar cuidando do pai, vai cuidar da mãe, vai cuidar do vô, vai cuidar da avó, vai cuidar da bisavó, do bisavô, vai cuidar de todo mundo, porque não vai casar. Mas o Senhor tá dizendo, vai casar. E não vai deixar a casa desamparada, vai sustentar, vai isentar a casa. E quem foi contar o quê? Quem quer e recebe. Eu estou pregando, eu sinto a presença de Deus, é Deus falando. Não é verdade, irmão? Não tem gente que pensa assim? Não casou até agora, não vai casar nunca. E é irmão que fala, irmã que fala. Gente tá dentro da casa e diz, não vai casar nunca, vai ficar aqui, vai ficar do lado, vai ficar aqui morrendo aqui. E Deus está dizendo, vai casar, vai ter condição, vai sustentar, não vai faltar nada. Davi, quando ele estava sendo perseguido, porque Davi passou por tanta luta, né? Mas quando ele estava na caverna de Adulão, sabe quem foi visitar ele? Foi o pai dele.
Tem gente que pensa que vai cuidar do pai, e na realidade quem vai cuidar é o pai. É o pai que cuida. A pessoa pensa, eu que vou cuidar. E inverte a situação. Só que tem um porém, é por um tempo só. Né? Foi na caverna de Adulão, onde ele estava perseguido, todo mundo foi lá. E ele guardou a família dele, porque a família dele também estava sendo ameaçada. Davi não ficou com raiva. Davi não ficou com raiva de Eliabe. Davi não ficou com raiva dos irmãos. Davi, ele guardou a família dele. Arrumou uma cidade para cuidar da família dele. Enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, ele tinha medo de que Saul fosse na casa deles e matasse o pai dele, matasse os irmãos dele. E ele então conversou com o rei para guardar a família dele. Todo o tempo Davi nunca abandonou o pai. Davi nunca abandonou os irmãos. Davi nunca abandonou a família dele. Davi errou muito com os filhos porque amava os filhos. Davi era um homem de família. Você precisa amar a sua casa. Você precisa amar a sua família. Você precisa fazer pelos teus. E Deus dará condição para você. Deus te fará reinar. Quem crê que um coração segundo... Sabe o que Davi era? Segundo o coração de Deus. Porque ele não guardava rancor. Ele não guardava mágoa do que os irmãos fizeram. Tem gente levantando defunto. Desculpa da expressão. Mas levanta até os defuntos que já morreu. E fica culpando aquele que morreu. Olha. Gente de Deus. Não é hora de culpar, é hora de caminhar, é hora de conquistar, é hora de derrubar o gigante, é hora de olhar para cima, é hora de olhar para frente. Davi se tornou o rei, o maior rei da história. Você precisa aprender com ele. Eu preciso aprender muito com Davi. Ai, irmã, mas ele adulterou. Mas ele pecou. Pois é, ele fez muita coisa errada. Mas ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Com os erros, com os pecados. Porque não é. Ninguém é perfeito. Não existe ninguém perfeito na terra. Porque a nossa imperfeição é que faz com que o perfeito apareça. Amém? Ou você pode dizer, que palavra, né? Fala aí, vai. Escreve aí, vai. Não é para meio, mas que palavra. Deus me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, que palavra. Eu me surpreendo. Eu falo, Jesus, o Senhor é lindo. E eu estou tomando posse. Porque eu vou ter provisão. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Provisão para a sua casa. Provisão para a sua vida. Provisão para a tua história. Que palavra. É isso aí. Que palavra gloriosa. Essa palavra aqui, ó. Que muda a história de todos. Ninguém está blindado dessa palavra. Uma vez o Ananias, um profeta, disse assim, ó, vou orar já. Disse assim, deixa para amanhã o resto, né? Ô, glória.